Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 39. Salmo 39. Quero ler com vocês. Desculpa, Salmo 37. 37, me perdoe. Salmo 37, os versos 7, 8, 9, 10 e 11. Salmo 37, de 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Alguém cansado aqui hoje? Tem muita gente cansada aqui hoje? E você que está nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, como é que está? Muito cansaço aí? A mente está cansada, coração fatigado, ou é o corpo que está já exaurido pela idade? O Salmo 37 é uma oração muito especial, porque ele fala da brevidade da perversidade e da paz do justo. E ele nos propõe conjugar alguns verbos. Dias atrás eu estive aqui falando com vocês sobre alguns desses verbos. Hoje eu quero falar sobre 2 ou 3 desses verbos. Especialmente eu quero falar ao que está cansado. Vivemos numa cultura de gente cansada. O cansaço, a canseira, parece que é próprio dos nossos dias. Uma agenda apertada, a lidar com os dramas da família, lidar com circunstâncias que fogem ao nosso controle. Aliás, como nós gostamos de controle, não é verdade? Como nos faz bem termos tudo sob controle. Eu fico pensando, você, mamãe, que sempre obteve controle dos filhos, não é? Quando soube da gravidez, já preparou o enxovalzinho, já foi escolhendo o nome, já foi preparando o quarto, já foi fazendo o plano, 7 meses pensando, planejando, nasce o abençoado, a lindona, e você então se coloca ao cuidado e faz o seu melhor, faz todo o seu esforço com muito carinho, com muita atenção, muita dedicação, não mede esforços para fazer. E aquela criança está sob seu absoluto controle até que ele vai para a escola. E aí então as coisas começam e nunca mais param. Porque quando sai de casa é como se escorregasse pelos dedos. E você então entra numa loucura. Como eu vou cuidar dos meus filhos? E até hoje, talvez você já esteja aí com 70 anos, 80 anos e olha para o filho. Oh, meu Deus, esse filho não me deixa de trazer preocupação. Mãe é mãe. Mãe que não tem controle sobre os filhos sofrem. Esse sentimento maternal que
é de apego, e é também de fala. E chega uma hora que os filhos não querem mais ouvir as mães. Simplesmente fala: mãe, para de falar. Agora a minha esposa é que fala. Oh, meu Deus, que tristeza. Como é que a mãe vai falar agora? Não é simples. Mas o cansaço não é, obviamente, privilégio das mães. O cansaço também vem da atividade física, do esforço, não é? Do cuidado com as coisas de casa, do cuidado com o gerenciamento dos recursos ou das faltas dos recursos. O cansaço também vem na alma, vem no pensamento. Às vezes nós ficamos tão cansados de pensar em encontrarmos soluções. É solução para o marido que está com um problema na atividade profissional, é a saúde dele que não vai bem, é a saúde do filho, da filha, é o casamento do filho, é o casamento da filha. Isso coloca a gente num ritmo de pensamento acelerado, buscando, enquanto estamos fazendo outras atividades, o coração e a mente fica apegada àquela situação, aquele drama que entra na nossa mente e não sai teimosamente, fica ali. Falando, nós precisamos ajudar, precisamos encontrar situações que ajudem a lidar com essa situação danosa. Os pensamentos nos trazem cansaço, e esse cansaço, ele é acumulativo, né? Cansaço de um, cansaço daquele outro, isso gera um peso, né? E chega no final do dia, o banho é o nosso alívio. Quando vai para a cama, quando o pensamento deixa, a gente descansa. Quando não, fica lá, né? O corpo deitado e a cabeça viajando nos pensamentos, buscando encontrar soluções. E isso, obviamente, traz um cansaço para a alma. Às vezes lidamos com enfermidades agudas dentro de casa, às vezes é um problema de saúde grave, ou é um processo difícil de administrar, enfim, o cansaço faz parte do processo da vida. Agora, pense comigo que a sabedoria divina colocou entre um dia e outro dia uma noite. Porque o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura psíquica precisa de descanso. E o sono é o nosso grande reparador. O sono é um remédio extraordinário para a vida. Porque quando nós dormimos, simplesmente esquecemos-nos das coisas e então o organismo entra em um processo de ajustamento, de ordenamento psíquico. Quando a nossa mente para, ela entra em um estágio de latência, então todo o organismo vai se recuperando, se reordenando. Como o sono é reparador. Como precisamos dormir, repousar, descansar. Quando as pessoas não conseguem dormir, aos remédios, não é? Aos remédios. Estão aí os remédios. Estão aí os psicotrópicos, que dá calma, que abaixa a adrenalina. Mas há pessoas que nem com remédio dormem. É uma tragédia. Veja que nesse salmo, Deus dá essa palavra tão abençoadora. O versículo 7 diz o que para nós? Olha lá. Há dois verbos importantes: descansa e espera.
descansa e espera. Parece-nos que esse salmo nos desafia a diminuir o ritmo. Descansar parece que é uma exigência do salmo. Ele está dizendo: descansa e espera. Minha irmã, nessa tarde eu preciso dizer para você que a grande bênção do Evangelho está na conjugação desses dois verbos. É uma bênção. É uma bênção. Quando nós entendemos o Evangelho, a nossa vida qualifica. Deus qualifica a nossa vida pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Pense que a Bíblia fala que Jesus diz que Deus trabalha até agora, e Ele vai dizer: e eu também trabalho. Deus não precisa de descanso. Deus é Espírito. Por isso que Ele enviou seu Filho em forma de gente, e Ele se cansou, e Ele se fatigou, e Ele se exauriu, e Ele foi até as últimas consequências por você e por mim, por nós, para que tivéssemos descanso. Já pensou nisso? Que Deus concedeu-nos e concede-nos descanso em Jesus. Se eu não tenho essa disciplina de aquietar a minha mente, de impedir os pensamentos florescerem, ficarem incomodando-me mentalmente, se eu não tenho essa disciplina no meu coração de ajustar, dar ordem ao meu coração para que ele se aquiete, se eu não tenho essa capacidade da minha alma de colocá-la em repouso, em paz, em segurança, o Evangelho é esta resposta de Deus. Eu preciso dizer isso para você porque às vezes eu olho para pessoas aqui na igreja e tem muita gente cansada. Muita gente cansada. Está tão cansada que até mesmo de vir à igreja, ela se sente cansada de frequentar culto. É um cansaço, às vezes, sem nenhum nexo. Mas o cansaço está aí. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que o descanso, o autor desse salmo nos fala: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. Abraão se cansou, Moisés se cansou, Ana se cansou, o rei Davi se cansou, os profetas se cansaram, Elias esteve tão cansado que ele entrou numa depressão profunda. Os discípulos se cansaram, Paulo se cansou, eu me canso, você se cansa, todos nós nos cansamos. E Deus acolhe o nosso cansaço. Jesus vai dizer em Mateus 11, os versos 27 e 30, olha lá, olha o que está escrito lá. Mateus 11. Mateus 11, 28, perdão. 28, 29 e 30. Olha que convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados
e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde e achareis descanso para a vossa alma. O que te fatiga nessa tarde? Qual é o motivo desse cansaço que está roubando, drenando as suas energias, roubando a paz, tirando de você o fôlego, a leveza da alma, a quietude, a tranquilidade? É tão difícil quando nós lidamos com pessoas que, pelo cansaço, perderam a capacidade de escuta, não escuta mais. O cansaço nos tira isso. O cansaço nos tira a paciência. Nós ficamos pessoas impacientes. O cansaço nos tira a leveza, ficamos pesados. Tudo é muito pesado, tudo é muito difícil, tudo é muito cansativo. Ouvir pessoas é cansativo. Ouvir, ler a palavra de Deus, às vezes é um fardo, é cansativo. O meu irmão quer dizer para você nessa tarde, você precisa sair urgentemente dessa condição. Você não pode se permitir viver uma vida de peso, de sobrecarga, exaurido, exaustivamente cansado. Você precisa experimentar alegria, a leveza na alma, a paz ao coração, o descanso à mente. Isto é oxigênio para a alma, isso é alívio para o organismo. É desejável que você volte a dormir o sono dos justos, o sono dos que estão em paz, aquietados, seguros e certos. Aí você pode falar, pastor, queria tanto isso que você está dizendo aí. Eu estou dizendo para você, meu irmão, estou dizendo para você, minha irmã, que isso é possível, sim. Isso é possível. Isso é possível. Porque Deus não nos chamou para viver uma vida amargurada, uma vida tristonha, uma vida sobrecarregada, uma vida pesarosa. Ainda que você tenha um marido teimoso, ainda que você conviva com um infeliz briguento dentro de casa, ainda assim você pode ter paz, você pode ter tranquilidade, porque isso não tem a ver com as pessoas. Leveza, paz, quietude, não tem a ver com circunstâncias, não. Não tem a ver com a condição do seu marido, ou do seu filho, ou do seu casamento. Não, não tem nada a ver com isso, não. Porque o que você passa, muitos atravessam. As lutas que você tem, tantas outras têm. Não tem a ver com isso. Porque a própria vida já é em si um cansaço. Por isso que tem uma noite entre 2 dias para a gente descansar. Para a gente descansar. Por isso que eu quero falar para você do Evangelho. Do Evangelho. O Evangelho tem um nome. O Evangelho tem um nome e é uma pessoa. E é uma pessoa que conhece profundamente você, que conhece profundamente os teus pensamentos, que conhece a sua dor, que conhece a sua angústia, que conhece e perscruta o seu pensamento. Ele sabe, ele te conhece, ele te vê, ele te escuta. Por isso que o salmista diz: descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Busque o Senhor. Espere no Senhor. E aí, conjugar esses verbos implica necessariamente em momentos que eu chamaria de pausas. Pausas. É necessário, é desejável que você implemente pausas
na sua vida. Que você coloque tempo de qualidade para você. Que você busque acomodar-se diante do Criador nesses momentos de pausas, de quietude, de solitude, nesse tempo em que você quer tratar-se, quer ser tratado, quer ser tratada, quer ser burilada, esse tempo de pausa. Porque, em primeiro lugar, não existe supercrentes. Não. Segundo lugar, não existe supermulher. Não. Terceiro lugar, você precisa de descanso. Quem disse para você que você tem que resolver o problema de todo mundo? Quem disse? Quem disse que a vida do esposo está sob tua responsabilidade? Quem disse? Quem disse que os problemas da casa estão sob tua responsabilidade? Quem disse isso para você? Por que você se coloca nessa condição diante dos problemas da vida? Então, quando você respeita a sua própria condição, você pode então fazer pausas e transferir e colocar e tirar daqui e tirar daqui e tirar de dentro de você e colocar no devido lugar aquilo que está tirando a quietude, o sossego, a paz, a leveza, a intranquilidade de você. Há um pastor chamado Sproul. Sproul, ele fala uma coisa muito interessante sobre oração. Ele diz, olha, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, até que de fato eu comece a orar. Orar é essa condição de ordenamento, de ajustamento, de integração da sua agenda com a agenda de Deus. Das suas preocupações com as ocupações de Deus. O descanso está aí, em como você lida com o seu Criador. O quanto você está de fato compreendendo que o problema não está com a agenda, com a circunstância, com as pessoas que te assediam, mas está com você em fazer pausas diante do Criador, transferindo da mente, da alma, do coração, essas angustias, essas lutas, essas preocupações, esse fardo, esse peso, essa cruz pesada que está aí no teu peito. Por isso que Jesus disse, você vai aprender de mim e vai encontrar descanso para a vossa alma. Ô meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a de fato orar, 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 até que comecemos a orar. Nós reformados cremos naquela doutrina da soberania de Deus. Nós cremos e afirmamos porque a Bíblia diz que Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele pode todas as coisas. E que nós somos fracos, que nós somos débeis, que nós somos inconsistentes e miseráveis pecadores. E é por essa doutrina, e é por esta confissão que nós temos, que nós precisamos de pausas na nossa vida. Não querer controlar o que pertence a Deus controlar. Reconhecer a nossa incapacidade de encontrar respostas para todas as demandas da vida. Colocarmos-nos humildemente diante do Deus
que pode todas as coisas, inclusive trazer paz, descanso, justeza, equilíbrio, harmonia dentro da gente. Ainda que haja desarmonia, ainda que haja desacordo, ainda que haja desordem fora de nós, Deus integra, Deus acolhe, Deus ordena a nossa vida, porque Ele é o nosso Deus. Por isso que o salmista diz: descansa no Senhor. Eu quero concluir dizendo o último verbo que está no versículo no capítulo 34, versículo 11, que diz assim: mas os mansos herdarão a terra. Os mansos. O que quer dizer com isto? Que não são os ímpios, que não são os perversos, que não são aqueles que demandam, que não são aqueles que brigam, não são aqueles que acham que a vida é uma corrida de 100 metros, que sai desesperado, tresloucado, correndo, sem refletir, não. Essas pessoas, a Bíblia vai dizer que elas definharão como a relva. Murcharão. Essas pessoas não têm perspectiva na vida. Mas olha só, a herança está proposta para os mansos. Os mansos. Os mansos. Por isso que Jesus diz: porque eu sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Salmo 127, Salmo 127. O rei Davi vai dizer: inútil vos será, versículo seguinte, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, enquanto dormem. Deus cuida de nós enquanto descansamos. Não é, Zina? 80 anos, né, Zina? Mas é um cansaço físico, não é? Está trabalhando, depois dorme. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu quero convidar você, meu irmão, a descansar no Senhor nessa tarde. Por isso que